O sul do Pará tá pegando fogo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar fotos, vídeos e um relatório feito a partir de imagens de satélite que mostra uma situação preocupante e que pode se tornar ainda mais preocupante se o governo federal, se o governo estadual, se as instituições não tomarem nenhuma providência para deter os focos de incêndio que estão atingindo uma terra indígena no sul do Pará, onde existe a terra indígena Apitereua. Essas imagens e esses dados eu recolhi nos últimos dias, depois que eu fui procurado por um cacique do povo Paracanã, que vive ali na terra indígena e que me procurou para pedir ajuda, para pedir socorro, porque já faz mais de uma semana que a TI está sendo atacada por vários focos de incêndio. São centenas de focos de incêndio, que se nada for feito, eles podem se tornar um incêndio de proporções avassaladoras e a gente não pode deixar que isso aconteça. Eu espero que quando você veja esse vídeo, essa minha introdução, essa minha fala possa até soar até um pouco alarmista, porque se isso acontecer, significa que o incêndio foi controlado, que as instituições agiram e que esses focos de incêndio não se tornaram um incêndio avassalador ali na floresta do sul do Pará. Mas para isso acontecer, é preciso que os governos e as instituições ajam de maneira urgente, porque hoje, terça-feira, dia 25 de agosto, às 18h23, que é quando eu estou gravando esse vídeo, todos os sinais indicam que a gente pode ter uma tragédia muito grande se desenvolvendo ali no sul do Pará. A TI Apitereua, ela é uma das TIs mais devastadas do Brasil, mas nos últimos dias ela tem sido ainda mais devastada por causa desses incêndios que tudo leva a crer são incêndios criminosos feitos por pessoas que não têm escrúpulos, né, não hesitam em botar fogo em tudo, desde que isso signifique que elas vão botar mais dinheiro no bolso delas. Eu vou contar toda essa história agora, eu vou mostrar os dados, eu vou mostrar as imagens e você vai poder tirar a sua própria conclusão para que você entenda o que está acontecendo nesse momento ali no sul do Pará. Meu nome é Adriano Wilkson, sou repórter investigativo e a história de hoje é sobre os incêndios, sobre os focos de incêndio que estão tomando a TI Apitereua ali no sul do Pará. Bom, eu vou começar a contar essa história a partir de um mapa, porque talvez você não esteja muito familiarizado com a TI Apitereua. Então eu vou mostrar aqui no mapa onde está essa TI. Então aqui você consegue ver o mapa da TI Apitereua, essa região aqui demarcada no mapa, e ela fica aqui na região do sul do Pará. Aqui está Belém, Baitetuba, Cametá, Tailândia, Tucuruí. Você vai descendo. Aqui você tem São Félix do Xingu, o município mais pecuarista do sul do Pará. E perto dele a gente tem a TI Apitereua. A TI Apitereua, vocês podem ver aqui no mapa, ela tem esses pontos de devastação, de desmatamento, que são pontos em que os pecuaristas conseguiram avançar, conseguiram desmatar e construíram fazendas no meio da terra indígena. Se você subir um pouco mais aqui, você vai ver que boa parte da TI ainda está preservada, né? É mata virgem, mata nativa, mas nessa região aqui mais para o sul e sudeste você tem esses focos de desmatamento, de fazenda, de gado, tem um pouco de garimpo também, mas essa TI ela vem sendo pressionada cada vez mais aqui pelos interesses dos pecuaristas. Aqui para baixo, fora da TI, você vê que boa parte dessa região já foi devastada e as áreas que estão preservadas ainda geralmente são áreas de terra indígena ou de floresta nacional, floresta estadual, que tem essa proteção legal contra a devastação. Agora, dá uma olhada nessa imagem aqui, que é uma imagem, um gráfico feito a partir de imagens de satélite. Isso foi me passado por um instituto, né, por especialistas que fizeram esse levantamento com base em imagens de satélite. Já vou contar um pouco mais sobre esse estudo, mas é uma imagem feita recentemente que mostra os focos de incêndio que aconteceram nos últimos dias lá na TI Apitereua. Aqui você tem a imagem do satélite e aqui você tem a imagem do Google Maps, também feita de satélite, obviamente, mas aqui você consegue ver que os focos de incêndio, os focos em vermelho são os incêndios, os focos de calor mais intenso, né? Em amarelo, em verde, os menos intensos. Se você compara a posição desses focos de incêndio, de calor,
você consegue ver que eles estão mais ou menos localizados nas áreas que já estão desmatadas, né? Nas áreas de fazenda, nas áreas de pasto, que são as áreas onde os pecuaristas chegaram, desmataram, criaram as fazendas e agora eles estão botando fogo de novo, né? Provavelmente para tentar expandir a área do pasto, expandir para cima da floresta que está em pé ainda, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês agora são os vídeos que um cacique do povo Paracanã, que é o povo que vive nessa região, nessa TI, as imagens que ele me mandou que mostram a extensão dessa devastação, desses incêndios que, como eu disse, estão tomando a TI, né, já há mais ou menos uma semana. Vamos ver qual que é esse vídeo. Esse aqui é o vídeo de um animal, de uma paca que foi encontrada pelos indígenas queimada. E aqui é um vídeo gravado pelos indígenas depois que eles perceberam, né, esses focos de incêndio e foram verificar o que estava acontecendo. Olha, ainda há pouco, ó, Toria veio, ó, tacou fogo aqui, ó. Pertinho da aldeia aqui, os caras do outro lado do rio ali, ó. Como é que tá aí, ó. Nós escutou 7 tiros aqui primeiro antes, ó. Depois vieram, ó. Tacaram fogo aqui, tudo, ó lá, ó. Queimaram pro rumo da lavoura, tacaram fogo aqui. O fogo tá bruto. Os caras do outro lado ali, nós escutou 7 tiros. Aí tá queimando tudo aí, pessoal, olha aí. Chegando perto da lavoura lá, ó. E queimando tudo mesmo. A Toria que botou fogo. Bem pertinho aqui da aldeia já. Vieram e botaram fogo aqui, ó. Tudo. Essa imagem aqui mostra uma pessoa tentando apagar um foco de incêndio. Vai pegar pra lá. Aqui mostra o depois, né? Depois que o fogo apagou numa região que os indígenas encontraram, olha como ficou. No dia 23 de agosto de 2026, às 7 da manhã. Só pedra. Cadê acampamento? Dia 23 de agosto de 2026, às 7h12 da manhã. Aqui uma foto da destruição. Aqui um pedido de ajuda do povo Paracanã. A pessoa também me enviou aqui um pedido de ajuda que denuncia, né, esse incêndio e pede providências urgentes aqui do governo e das instituições. Tá aí. Isso foi o que me mandou esse cacique. Ele me mandou essas imagens há alguns dias. E por que eu recebi isso? Porque eu estou fazendo uma apuração de uma reportagem que não fala especificamente da TI Aptereua, mas ela fala sobre uma situação que tem a ver com o que está acontecendo ali, que é sobre o avanço da pecuária nessa região do sul do Pará, e o impacto que essa atividade econômica tem na vida dessas comunidades, né? Na vida dos povos indígenas, dos povos tradicionais, né? Das pessoas que vivem do recurso da floresta e que precisam que a floresta esteja viva, esteja em pé, para que essas pessoas estejam também vivas, né? E existe um conflito entre os interesses dessas pessoas de manter a floresta em pé com o interesse dos pecuaristas do agro de derrubar a floresta para criar pasto e alimentar gado, né? Essa região
de São Félix do Xingu, Tucumã e essa região do sul do Pará vive bastante, né? Vive boa parte da atividade econômica vem da pecuária e essa atividade econômica é responsável pelos índices alarmantes de desmatamento nessa região. Eu estou fazendo essa apuração já há algum tempo e por causa disso eu tive que entrar em contato com lideranças indígenas da região e esse cacique foi uma das lideranças e ele me mandou essas imagens há alguns dias relatando, né, e pedindo ajuda, pedindo socorro para que eu denunciasse o que estava acontecendo ali na terra indígena. E o que eu fiz? Assim, geralmente quando eu recebo esse tipo de imagem, esse tipo de apelo, eu vou procurar mais informações, né, sobre aquilo, né, porque eu não costumo simplesmente receber imagens e publicar as imagens como se as imagens contassem toda a história, né? Porque, enfim, as imagens elas contam uma parte da história, mas elas podem ser usadas para contar a história que você quiser, né? Então, é sempre bom você buscar o que está por trás das imagens, buscar outras fontes, tentar confirmar a veracidade do que está sendo mostrado ali com base em outros documentos. E, pensando nisso, o que é que eu fiz? Eu fui buscar informações do Instituto Socioambiental, que é o ISA, que é uma ONG que faz o monitoramento dessa região, né? Faz o monitoramento do estado da vegetação, do estado do meio ambiente dessa região e de outras também, né? Mas eles fizeram um levantamento a partir de imagens de satélite para mostrar o que estava acontecendo, o que está acontecendo na TI Apitereua em relação a esses focos de incêndio que, como a gente viu, tem alarmado ali os povos indígenas que vivem na TI. E o que eu descobri? Eu descobri esse relatório que o ISA me mandou, que mostra exatamente isso. Esse relatório aqui, ó, é a nota técnica que foi publicada há alguns dias e ela faz um levantamento com base em imagens de satélite, mostrando que de 31 de maio a 23 de agosto, que foi o período em que eles fizeram esse levantamento, houve um aumento exponencial dos focos de calor na TI Apitereua. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, que eles verificaram nesse período todo, de maio a agosto, 377 focos de calor dentro dos limites da TI, porém, houve uma aceleração expressiva do uso de fogo e da propagação de incêndios no mês de agosto. A gente pode ver os dados aqui, que em maio foram 2 focos, não sei porque eles pularam junho, mas em julho foram 35, em agosto já foram 340, e isso até o dia 23 de agosto. Né? 90% de todos os focos de calor nesse período foram verificados em agosto. E aqui você pode ver o gráfico, né? Mostrando a evolução diária dos focos de calor, desde maio, 31 de maio, até o dia 23 de agosto. Teve um aumento aqui, um pico no dia 19, caiu um pouco, mas depois subiu, sempre subindo até o dia 23 de agosto, quando teve mais de 50 focos de calor no dia 23 de agosto. Agora, o que é foco de calor? Né? Parece um termo técnico, mas eles explicam aqui. Né? Você pode ter focos de FRP, de potência radiativa do fogo. Essa potência pode ser baixa, pode ser moderada, pode ser alta ou pode ser extrema. Né? Nesses focos de calor observados nesse período, o relatório, o ISA, verificou que mais da metade deles eram focos moderados, na categoria predominantemente associada a queimadas superficiais e relacionadas à limpeza da vegetação secundária. Beleza, foco moderado, eu acho que a gente não precisa se preocupar muito com eles. O que é preocupante é isso aqui, ó. 25% dos focos de calor foram de intensidade alta, ou seja, foram incêndios de alta energia com queima ativa de biomassa florestal densa. E 5 focos foram extremos, foram de potência extrema, ou seja, foram eventos críticos de grande porte com queima intensa de floresta primária ou grandes volumes de madeira acumulada. Então, você teve 5 focos em agosto que foram de risco extremo de que esses focos virassem realmente incêndios de grande proporção. E aqui você vê o alerta que eles fazem, que é esse aqui, ó, nota de alerta tático. Os 3 maiores focos ocorridos em 20 de agosto de 2026 somam juntos 826 megawatts, o que corresponde a 15% de toda a energia radiativa registrada na terra indígena durante todo o período de monitoramento. E aí, diz o relatório, trata-se de uma frente de incêndio florestal de grande magnitude.
Então, o relatório assinado pelo técnico de análise geoespacial deixa claro que num dia só, no dia 20 de agosto, houve 3 focos de incêndio de grande intensidade que representaram um incêndio florestal de grande magnitude. E aqui eles fazem análise dos dias, né, em que houve esses picos de incêndio. E aqui o dia em que teve mais focos de calor foi no dia 23 de agosto, quando houve 55 focos. Esse relatório ele termina no dia 23, mas eu quis saber, eu estou gravando esse vídeo no dia 25, eu quis saber qual era o dado mais atualizado, para saber se esses focos estavam controlados, se esses incêndios estão diminuindo ou eles estão em tendência de alta, né? E aqui é o que eu achei mais preocupante, porque segundo o Instituto Socioambiental, que está fazendo esse monitoramento, eles atualizaram esse dado e eu vou mostrar para vocês agora. Esse aqui é o dado atualizado que o ISA acabou de me mandou há alguns minutos e eu vim gravar aqui para vocês. Aqui vocês podem ver a evolução do número de focos de calor no mês de agosto. E aí você vai aumentando, tem um pico de 30 aqui, até que você chega no dia 20 de agosto com 60 focos de calor, cai um pouco, 25, 41, 55 no dia 23, aquele número que a gente viu, e agora no dia 24, ou seja, ontem, a gente já teve 73 focos de calor na TI Apitereua, e aqui a gente consegue ver todos esses pontos aqui na TI, né? Todos esses focos de calor, inclusive focos de calor já chegando numa área muito em cima, onde a gente tem mata preservada, né? Mata virgem preservada, sofrendo aqui o impacto desses focos de calor. E aqui, 73 focos de calor. Esse número me parece preocupante e, obviamente, os especialistas, né, que conhecem mais a fundo esses números, eles vão poder fazer uma análise mais aprofundada. Mas quando eu comparei aqui, por exemplo, com esse outro dado aqui, que é um dado do Instituto terrasindígenas.org.br, que faz o monitoramento de todas as TIs do Brasil, eles mostram esse gráfico aqui, ó, o gráfico da TI Apitereua, é um gráfico que traz dados do INPE, né, do Instituto do Governo Federal, que faz o monitoramento de incêndios no Brasil inteiro. E se você compara, não sei se dá para comparar os dados do INPE com os dados do ISA, né? Não sei se a metodologia que eles usam é a mesma e é comparável. Mas, segundo o INPE, o pico dos focos de calor na TI Apitereua aconteceu em setembro de 24, quando você teve 289 focos de calor. E só num dia, no dia 24 de agosto, segundo os dados do ISA, a gente já teve 73 focos de calor em Apitereua. Isso é comparável com o que você tem, por exemplo, em meses, né? No mês de agosto aqui você teve 64. Mês de setembro, de 25, 88. E em um dia, no dia 24 de agosto, ontem, a gente já teve 73 focos de calor. Esses incêndios eles são agravados também pelo fato de que a gente está há muito tempo lá em Apitereua com estiagem, sem chuva. Salvo engano, são 12 dias já sem chuva. Isso faz com que a mata fique seca, né? E fique mais vulnerável a esses incêndios. Então, se você tem um foco de calor e ele está no entorno dele, você tem floresta molhada, esse fogo não se propaga. Mas se a floresta estiver seca, aí ele se propaga. E se você tiver vento, e dependendo do sentido desse vento, você tem o risco de levar esse foco de incêndio para regiões de mata preservada. Esse é o principal medo que a gente tem agora, né? O IBAMA, a FUNAI e os próprios povos indígenas que vivem nessa região estão temendo que esses incêndios, esses focos de calor, eles avancem agora para áreas de floresta nativa, né? Isso que a gente tem que evitar. Mas o fato é que as imagens que eu mostrei aqui e os dados levantados por esse monitoramento do ISA nos levam a crer que a gente pode estar diante de o começo de um incêndio de grandes proporções nessa região de Apitereua. Eu espero que o governo federal, o governo estadual, o IBAMA, os brigadistas, todo mundo consiga
reverter essa tendência de calor que está acontecendo nessa região. E mais do que isso, eu espero que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, investigue quem está por trás desses focos de incêndio. Porque não dá para a gente tolerar que os interesses econômicos, que a pecuária avance sobre essa região, que é uma região indígena, uma terra indígena que tem que estar protegida, já é protegida legalmente, né? Não pode ter fazenda aqui, está proibido, é uma questão de lei, né? A lei já decidiu que aqui é uma terra indígena, que aliás foi homologada em 2007, e o STF já garantiu a expulsão, a desintrusão dos fazendeiros dessa região. Então eles já saíram, mas eles estão indignados, eles não toleram perder essa região para os povos indígenas. Qual que é o contexto dessa região para quem não está muito por dentro do que está acontecendo aqui? A pitereoa, como eu falei, foi homologada, a terra indígena foi homologada em 2007, mas já há muitas décadas essa região vem sofrendo com o avanço da pecuária, né? Então os povos indígenas que vivem nessa região, hoje a gente tem mais ou menos 1.300, 1.400 pessoas indígenas vivendo nessa região. Há relatos de povos isolados ou de recente contato, mas a maior parte das pessoas que vivem ali, dos indígenas que vivem ali, são indígenas do povo Paracanã. E o povo Paracanã, que teve seus direitos, né, garantidos pela homologação da terra e depois por uma decisão do STF que garantiu a desintrusão da área, eles estão tentando retomar essa região, né, reconstruir as suas aldeias que foram destruídas pelo avanço da pecuária, pelo avanço dos madeireiros, enfim, de todas essas pessoas que tentaram roubar a terra desses indígenas, né? Eles estão tentando retomar, mas é sempre uma luta muito intensa, né? Os indígenas, com apoio da FUNAI e do governo federal, estão tentando retomar a região e, por outro lado, os pecuaristas estão contra-atacando para tentar refundar as fazendas que eles perderam depois da desintrusão. A desintrusão foi uma operação de guerra, né? Foi assim que foi descrita na época pela imprensa, uma operação de guerra montada pelo governo federal para expulsar esses fazendeiros que tinham invadido a terra indígena. Durante o governo Bolsonaro, durante 4 anos do governo Bolsonaro, a TI Pitereu se tornou a TI mais devastada do Brasil, com maior índice de desmatamento de todas as TIs do Brasil. Segundo uma reportagem da revista Piauí que eu li, durante essa época a Pitereua perdeu o equivalente a uma cidade de Belo Horizonte para o desmatamento. Naquela época eram cerca de 200 árvores derrubadas por minuto na TI, um nível de devastação absurdo, inacreditável. Então, quando o governo Lula assume, em 2023, ele adota como política a desintrusão dessa área, ou seja, a expulsão dos fazendeiros que estavam destruindo a TI. Houve, como foi descrito, uma operação de guerra com apoio de polícias, da IBAMA, da FUNAI, todo mundo tentando expulsar os fazendeiros. Os fazendeiros saíram, mas até hoje eles estão tentando voltar. E sempre tem operações de retirada de gado que ficou na TI e que também está voltando, porque os fazendeiros pecuaristas estão fazendo o gado retornar para tentar fazer valer os interesses deles ali naquela região. Enfim, essa é uma situação que está acontecendo ainda hoje e que o que os indígenas estão denunciando é que esses incêndios eles seriam parte desse contra-ataque dos fazendeiros para tentar fazer com que eles retomem essas terras que eles perderam na desintrusão. Eu acho que a gente precisa investigar, não dá para cravar ainda com as informações que a gente tem quem são os responsáveis por esses incêndios, mas, bom, os indícios estão aí, mas é preciso que a gente tenha responsabilidade e tenha investigação para de fato definir quem são os causadores. Então, para finalizar, essa é uma história que ainda não está concluída, é uma investigação que ainda precisa ser feita. Eu vou ficar acompanhando esse caso de perto, porque por tudo que a gente sabe desse caso, todos os indícios me parecem levar à conclusão de que é preciso agir imediatamente, agir urgentemente para deter essa onda de focos de calor que tem aumentado muito na TI Pitereua, é aumentado por razões que provavelmente têm a ver
com os interesses econômicos sobre essa região, e é preciso que os governos, tanto federal quanto estadual, ajam de maneira imediata para deter o avanço desses focos de incêndio. Porque se nada for feito, a gente infelizmente pode estar diante do começo de um incêndio de proporções terríveis, trágicas, que a gente tem que fazer de tudo para evitar. E vocês viram no vídeo que eu mostrei aquele senhor com um balde tentando apagar o fogo. E eu entendo que muitas vezes as pessoas não têm condições, não têm estrutura para deter o fogo, e elas fazem o que elas podem. Os povos indígenas que vivem naquela região são cerca de 1.300 pessoas que não têm muita estrutura, não têm muitas condições. Vocês podem imaginar em que condições elas tentam encampar essa luta. E do outro lado a gente tem gente muito poderosa, gente com muito dinheiro, gente com muitos aliados poderosos naquela região. Então, às vezes me parece mais uma daquelas lutas de Davi contra os Golias, né? Então, esse vídeo também é um vídeo no qual eu me somo ao apelo que aquele cacique me fez para que a gente faça uma campanha de comunicação, de solidariedade ao povo Paracanã que está lutando ali para evitar que a sua terra seja consumida pelo fogo. Óbvio que só solidariedade, só apoio público não basta, é preciso que os governos e as instituições ajam imediatamente, mas esse vídeo também é um apelo para que isso aconteça o mais rápido possível, porque como a gente viu nos dados, os focos de incêndio estão aumentando e aumentando de maneira exponencial. Então é muito urgente que isso seja detido. E mais do que isso, é urgente que a gente crie condições para que a TI Apitereua e outras TIs sejam de fato protegidas dos interesses da pecuária, da agricultura, da mineração, dos madeireiros, porque eles já têm muitas terras e a gente precisa garantir os direitos dos povos indígenas, que no fundo são os direitos de todo mundo que defende, que precisa que a Amazônia esteja viva e esteja em pé. Se você gostou dessa reportagem, eu te convido a curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e também se inscrever no meu canal. E se você curtiu e quer me ajudar a fazer esse tipo de matéria mais vezes, eu vou fazer aquele apelo de sempre para você fazer uma doação pelo Pix ou pelo Apoia-se. E também, se você quiser se tornar membro do canal, você, por uma assinatura baixa, você vai ter direito a alguns benefícios, como, por exemplo, ter acesso a alguns vídeos que eu publico exclusivamente para os membros aqui do canal. Então, se você quiser se tornar membro, eu vou te agradecer muito, como eu já agradeço a todo mundo que já é membro e todo mundo que me apoia na minha campanha do Apoia-se. É graças a vocês que eu consigo fazer esse tipo de reportagem. Muito obrigado e até a próxima reportagem.